Daí, pessoal, mais uma resolução. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Aí eu tenho a figura 1, que é essa vista, vamos dizer assim, aérea, né, uma vista geral dessas abóbadas. E eu tenho depois uma figura 2, que é a vista frontal, né, mostrando aí com mais clareza a entrada principal e essa parábola maior aí. Qual a medida da altura H em metros indicada na figura 2? Então, tudo gira em torno da figura 2 e eu quero a altura dessa figura 2, a altura desta abóboda, né? Desta capela. Ok, então é isso que eu estou querendo. Nota que esta curva, ela diz ali que é uma curva parabólica, né? Possui abóbodas parabólicas. Então, esta curva aqui, ela obedece uma parábola, ou seja, uma lei de segundo grau, uma função ou uma equação de segundo grau. Muito bem. Então eu preciso primeiro obter essa função do segundo grau. Eu vou usar aqui uma técnica, vou usar a técnica da fatoração, da forma fatorada da parábola, através das raízes. Então vou aqui especular, né? Vou aqui estimar ou vou conjecturar as duas raízes dessa parábola. Primeiro eu vou referenciar o eixo y, vou colocar o eixo y em algum lugar aqui, olha só. Vou colocar aqui o eixo vertical y. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar isso como eixo y, tá? Então eu posso pensar assim, ó, o y aqui, ó, nessa parte da parábola, ok. Eu posso colocar o y também aqui bem no meio, ó, colocando metade da parábola para um lado, metade para o outro. E posso colocar também aqui no final, ó, colocando a parábola toda para a esquerda do y. Intuitivamente, o melhor lugar, ou o lugar onde fica com um aspecto mais intuitivo, é justamente jogar o y bem para o meio da parábola, que é o que eu vou fazer. Olha só, eu vou colocar aqui, ó, o y nesta posição. Então, vou deixar o y aqui, certo? Então, deixa eu marcar para ti aqui, ó, que aqui vai ser o y para mim. Vou colocar aqui, ó, flechinha. E aqui vai ser o meu eixo y. Isso vai facilitar porque o meu C aqui, ó, o meu corte no y, que é a altura, vai corresponder propriamente ao termo independente. Lembra, né? A função ela tem um aspecto y igual a x ao quadrado mais bx mais c, em que o c ele é o termo independente. Então, o termo independente, o c, ele já vai revelar para mim propriamente o lugar do corte no y, ou seja, o próprio h. Então, a altura ali, ó, que eu estou querendo vai ser o próprio c, vai ser o próprio termo independente. Então, tem uma vantagem, né, de se colocar o y bem no meio aqui, deixando a parábola metade para um lado e metade para o outro. Ok, deixa eu colocar o x aqui também, vai ficar com um aspecto melhor. Olha só. Vou colocar aqui o eixo x aqui também. Olha só. Aí. Então, aqui vai ser o x. Muito bem. E aí, olha só, como eu estava te falando, vou usar as raízes para elaborar a forma fatorada. Se aqui eu tenho 5 metros, olha só, essa raiz aqui, ó, esse ponto, ele é o 5. Para cá eu tenho uma simetria, o y ficou bem no meio da parábola, para cá eu tenho menos 5. Então, a forma fatorada desta função aí, ou desta equação, eu posso estabelecer como sendo y igual, vou fazer aqui um parêntese, vezes o outro parêntese. O número de parênteses se refere ao número de raízes conhecidas. Uma raiz, outra raiz. Eu tenho duas raízes aqui nessa parábola, então eu tenho dois parênteses. No parêntese eu coloco um x, no outro parêntese eu também coloco x. E nesse espaço vazio aqui, ó, de cada parêntese, eu substituo, eu coloco aí uma raiz com sinal trocado. Na regra prática é isso que acontece.
Então eu vou colocar aqui, ó, menos 5, trocando o sinal para mais 5. E aqui mais 5, que é a outra raiz, eu troco o sinal menos 5. E aí eu resolvo isso. Posso pensar, né, que é o produto da soma pela diferença, isso vai dar o quadrado primeiro menos o quadrado segundo, x ao quadrado menos 25. Se eu não enxergo nessa proposta, eu posso fazer aqui por distributiva, né? Que o pessoal usa que é chuveirinho, técnica do chuveirinho. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. 5 vezes x, 5x. Então, aqui mais 5x. E mais 5 vezes menos 5, eu tenho menos 25. Isso aqui é o meu y. Existe aqui o cancelamento de menos 5x com mais 5x, e realmente o que está sobrando para mim é o quadrado primeiro, x ao quadrado, menos o quadrado segundo, menos 25. E isso aqui, olha só, é uma função que é a candidata a ser a função da parábola. Agora, como que eu vou saber se realmente esta lei ela é a lei da parábola? Como que eu sei se esta função ela é a lei dessa parábola? Bom, eu preciso utilizar um outro ponto conhecido do gráfico para fazer a testagem, para testar, ver se verifica esta lei. Então, eu vou procurar no gráfico um ponto conhecido. E eu tenho esse ponto aqui, ó. Ele me deu esse ponto justamente para eu testar. Esse ponto, ele tem como valor de x o 4, né? Olha aqui, ó. O x desse ponto vale 4. E o y desse ponto, 3, porque ele diz ó, que vai à altura de 3. Então, isso aqui é 3, logo aqui, ó, o y é 3. Então, as coordenadas do ponto é 4 e 3. Então, vou verificar se esse ponto, se ele se encaixa aqui, ó. Se esse ponto se encaixar aí, eu já sei que esta é a lei da função. E a altura teria que ser menos 25, o que não faz muito sentido. Então, vou fazer esse teste, tá? Eu vou testar. O x é 4 e eu tenho que encontrar y igual a 3. Então, vou fazer isso, ó. No lugar do x, eu vou colocar o 4. Então, o y deverá ser 3, tá? Então, o y igual. Ó, o y devo encontrar o 3. Y igual a x ao quadrado. O x é 4, 4 ao quadrado, esse x aqui, ó. 4 ao quadrado, menos 25. Então, o y deve ser 4 ao quadrado, 16, menos 25. Então, o y resulta 16 menos 25, menos 9. Opa, deu problema. O y deu menos 9. Lembra? Eu queria que o y fosse 3 para o x igual a 4. E o y deu menos 9. Então, significa que esta lei ela ainda não está correta, porque não gerou o ponto do gráfico. Então, eu preciso fazer o quê? Ajustar essa função. Então, eu vou usar aqui a técnica do ajuste. Olha só. Técnica do ajuste da função. Técnica do ajuste. O que diz essa técnica do ajuste? Diz o seguinte, que aquilo que eu tenho, aquilo que eu obtive, né, multiplicando por um k, que é o fator de ajuste, o k é o ajustador, então, aquilo que eu tenho multiplica pelo fator de ajuste, resulta aquilo que eu quero efetivamente. E aí, nesse exercício, o que eu tenho? Eu tenho um y menos 9, olha aqui, ó, que eu não quero. Então, eu tenho menos 9 vezes 1k igual àquilo que eu quero. O que eu quero? Eu quero que o y seja 3 em vez de menos 9. Então, o k resulta 3 dividido por menos 9.
K igual. Mais com menos dá menos, então já sei que o K é negativo, o que faz sentido, né? Porque a parábola está ao contrário. Então o K tem que ser negativo, né? Porque vai multiplicar todo mundo aí. E eu simplifico aqui por 3. Vai dar 1/3. Então menos 1/3. E aí o K é igual a menos 1/3. O que é esse menos 1/3? É o valor que eu multiplico aquela equação que eu havia inicialmente colocado como candidata. Então, eu vou ajustar aquilo que eu havia calculado, multiplicando por menos 1/3. Então, vou colocar aqui, ó. Vou multiplicar esta equação por menos 1/3. Fazendo isso, eu fico com y igual menos 1/3 vezes x ao quadrado dá menos 1/3 que multiplica x ao quadrado, ou menos x ao quadrado sobre 3. E menos 1/3 vezes menos 25 dá mais 25/3. Tá aí a lei. Agora a lei ficou ajustada. Essa aqui é realmente a lei da parábola. Beleza. E o que ele estava me dizendo? Ó, que a altura que eu quero é igual ao C, igual ao termo independente. E quem foi o termo independente aqui obtido? Está aqui, ó, 25/3. Então, isso aqui é o termo independente. Isso aqui é o C. Portanto, isso aqui também equivale à altura. E aí eu tenho 25/3 na alternativa D. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.